eu convido a uma reflexão imediata sobre o paradoxo mais potente da história do pensamento. E se a verdadeira sabedoria não estivesse em acumular respostas, mas sim na coragem de admitir a própria ignorância? Na era da informação, somos incessantemente bombardeados por certezas, de algoritmos que reforçam nossos vieses a gurus que prometem soluções definitivas. Tudo parece conspirar para nos aprisionar na ilusão do saber completo. Cultivamos opiniões inabaláveis e defendemos verdades absolutas. No entanto, existe um perigo silencioso nesse excesso de convicção: a estagnação. A certeza é, na verdade, a principal inimiga do crescimento pessoal e intelectual. É neste cenário que a lição de Sócrates se torna urgentíssima. O filósofo grego que, há mais de 2 milênios, revolucionou o pensamento, embora não tenha deixado uma única linha escrita, nos legou uma máxima registrada por seu discípulo Platão: só sei que nada sei. Isso não é um mero ato de falsa modéstia, é um método radical. É o ponto de ignição de qualquer revolução interior genuína. A sabedoria começa aqui, no exato instante em que você demonstra a humildade de aceitar que suas certezas podem ser seus maiores limites. Nos próximos minutos, vamos explorar por que o questionamento contínuo das suas próprias crenças é o primeiro e mais vital passo para o seu autoconhecimento e para a construção de uma vida que realmente merece ser vivida. Prepare-se para desarmar suas próprias convicções. Para compreendermos essa revolução da ignorância, precisamos voltar ao berço da filosofia, a agitada polis de Atenas. Nossa narrativa se desenrola quando Querefon, um amigo leal de Sócrates, levou uma questão decisiva ao santuário mais sagrado da época, o Oráculo de Delfos. A pergunta era direta, quase um desafio: haverá porventura alguém mais sábio do que Sócrates? E a resposta do oráculo, vinda da voz da pitonisa, foi categórica: não havia. Sócrates, ao saber disso, ficou genuinamente atônito. Imagine, ele que andava descalço, que não possuía bens e que vivia questionando tudo, ser declarado mais sábio. Para ele, o enigma do oráculo não era uma honra, era uma missão divina. Ele precisava desvendá-lo, provar que a divindade estava errada ou compreender o que o deus Apolo queria de fato comunicar. Assim como nos relata Platão em sua Apologia, Sócrates se lançou na caçada, transformando-se em um detetive incansável. Ele foi atrás de todos aqueles que eram considerados as celebridades intelectuais de Atenas. Os poderosos políticos, admirados por sua oratória e domínio da lei, os talentosos poetas, que moviam a alma da cidade com sua inspiração, e os habilidosos artesãos, mestres inquestionáveis em suas técnicas. Ele os submeteu ao seu método, o diálogo investigativo, que nada mais era do que uma série de perguntas incisivas, desconfortáveis e que não davam margem para fuga. E o resultado dessa inspeção foi sempre o mesmo e consistentemente decepcionante. Sócrates descobriu o padrão que nos assombra até hoje. Todos eles, por terem excelência em uma área específica, caíam na armadilha da vaidade. Eles julgavam saber sobre tudo, estendendo sua competência técnica para os grandes temas da vida, da moral e da justiça. O político achava que sabia sobre a virtude apenas por ter poder. O artesão, por fazer uma bela estátua, acreditava ter sabedoria sobre como governar a cidade. Eles exibiam opiniões fortes, sustentadas apenas por uma perigosa superficialidade e pelo medo de poder falar "eu não sei". A diferença entre a fama de sábio e a realidade do conhecimento era abismal. Na verdade, todos os ditos sábios de Atenas estavam presos em suas próprias certezas. E é aqui que a lição se torna dolorosa para nós. Quantas das nossas próprias certezas não são apenas essa mesma vaidade intelectual socrática?
Depois de confrontar a vaidade dos líderes e mestres de Atenas, a ficha de Sócrates finalmente caiu. E ao cair, revelou a chave para o enigma do oráculo e para a própria sabedoria humana. A diferença crucial entre ele e os outros não era o que ele sabia, mas o que ele ignorava. Os políticos, poetas e artesãos estavam aprisionados na ilusão da sabedoria. Eles não sabiam, mas viviam na crença de que sabiam. Sócrates, por sua vez, não possuía o saber, mas tinha a única coisa que importava: a consciência lúcida e assumida da sua própria ignorância. A sua sabedoria, afinal, era a pura humildade intelectual. Não a humildade de quem se diminui, mas a de quem reconhece o imenso território do desconhecido. Ele rompeu de vez com a arrogância intelectual de sua época. Uma arrogância que teima em nos visitar até hoje. Sócrates nos ensinou a lição mais valiosa sobre o aprendizado e o autoconhecimento. A mente humana é como um copo. Se você insiste em mantê-lo abarrotado de certezas superficiais e opiniões que você sequer se deu ao trabalho de examinar, não há margem, não há porosidade para o novo, para a crítica, para a verdade. Mas ao esvaziá-lo, ao ter a coragem de dizer "eu não sei o suficiente sobre isso", você se torna um recipiente aberto para a verdade e para o crescimento genuíno. E para guiar as pessoas nessa libertação da vaidade, Sócrates desenvolveu sua dupla tática poderosa, a ironia e a maêutica. A ironia era o primeiro passo, a isca, o disfarce da humildade. Sócrates se colocava na posição de aluno ignorante, dizendo: "Ó, você que é tão sábio, me ensine, porque eu sou ignorante neste assunto." Essa inversão de papéis desarmava completamente o interlocutor, convidando-o a falar e, no processo, forçando-o a defender suas certezas, até que elas se desintegrassem por suas próprias contradições. Uma vez que as rachaduras no saber aparente eram expostas, entrava em cena a maiêutica, uma palavra grega que significa literalmente a arte da obstetrícia, a arte de parir. Sócrates se via como uma parteira de ideias. Ele afirmava que o conhecimento não podia ser transferido de uma cabeça para outra. Ele usava perguntas habilidosas, incisivas e guiadas, para que a pessoa, por um processo interno de reflexão profunda e dolorosa, encontrasse e parisse a sua própria verdade mais profunda e autêntica. O conhecimento não era transmitido, ele era descoberto, de dentro para fora. O diálogo socrático era, portanto, uma terapia intelectual que forçava o indivíduo a confrontar a si mesmo. O objetivo de toda essa jornada de desarmamento, de toda a ironia e de toda a maêutica, nunca foi o conhecimento das estrelas ou das leis da física. Não era sobre o mundo externo. O verdadeiro foco era, e sempre será, o interior, a alma humana, o autoconhecimento. Aqui, as duas grandes ideias de Sócrates se fundem em um único, inegociável imperativo moral: a consciência da ignorância. É o prefixo necessário para a máxima gravada no pórtico do templo de Delfos, a mesma fonte de seu enigma: conhece-te a ti mesmo. Como você pode sequer começar a se conhecer se está cheio de certezas emprestadas, se não consegue distinguir o que é seu e o que é apenas o ruído ensurdecedor da sociedade, da família ou da cultura? A revolução socrática nos desafia a olhar para dentro, com a mesma honestidade cirúrgica que ele usou para interrogar os políticos mais poderosos de Atenas. O primeiro passo para o autoconhecimento é o reconhecimento radical da ignorância sobre nós mesmos. É admitir que muitas vezes vivemos no piloto automático, repetindo valores, replicando medos e sustentando ideologias que nunca nos demos ao trabalho de examinar ou justificar. A maiêutica, portanto, não é apenas uma técnica de debate, ela é uma autoterapia. É o nosso diálogo interno,
forçando o eu a parir a sua própria verdade essencial. E por que chamamos isso de revolução interior? Porque é um ato de libertação. Quando você examina as suas certezas e as derruba, você descobre quais são falsas e quais resistem ao fogo do questionamento, tornando-se de fato suas. Você se liberta dos condicionamentos externos, das pressões sociais sufocantes e das expectativas alheias. Você para de viver uma vida baseada no saber alheio, no que o vizinho espera, e começa a construir uma existência fundamentada na sua própria razão autônoma. Você deixa de ser um fantoche das opiniões alheias. Para Sócrates, essa busca pela clareza interior não era um passatempo intelectual. Era a própria essência da existência virtuosa. Era o que dava sentido ao sofrimento e à luta. É por isso que ele nos deixou o seu legado mais pungente, a frase que ecoou no Tribunal de Atenas e que define a ética ocidental até hoje. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Apenas quando confrontamos nossa própria ignorância é que começamos a viver de forma plena e consciente. Sócrates não é uma relíquia histórica em um museu. Ele é de fato um manual de sobrevivência para o século XXI. Pensemos no nosso tempo, a era do tribalismo digital, onde a certeza é imposta por algoritmos que nos isolam em câmaras de eco, e a dúvida é covardemente rotulada como indecisão ou fraqueza. Em um ambiente de polarização máxima, ser socrático é um ato de heroísmo intelectual e de coragem pessoal. A sabedoria do só sei que nada sei é o nosso escudo mais forte contra a manipulação e o excesso de ruído. Como então aplicamos a maiêutica em nossa própria vida, hoje? A resposta é simples e dura. Você precisa se tornar o seu próprio Sócrates. Primeiro, declare guerra às suas próprias câmaras de eco. Olhe para suas opiniões mais fortes sobre sua ideologia, sua carreira, seu relacionamento. Pergunte-se com a ironia socrática: eu realmente cheguei a essa conclusão sozinho, por um processo de reflexão honesta? Ou eu estou apenas repetindo o mantra do meu grupo social, da minha família, da minha bolha virtual? Desafie a doxa, a opinião não examinada que está operando dentro de você. Segundo, negocie com a inconclusão. Sócrates nos ensinou que muitos diálogos, os mais importantes, terminam em aporia, em um impasse. Isso não é uma falha, é a descoberta de que o tema, seja a justiça, o amor ou o propósito de vida, é complexo demais para uma resposta simples, binária, de sim ou não. Liberte-se da pressão social de ter que decidir imediatamente e ter a última palavra. Ao abraçar a dúvida, você gera flexibilidade mental, tornando-se adaptável e, o mais importante, tolerante. Terceiro, pratique a autocrítica maiêutica diária. Use as perguntas incisivas para parir a verdade sobre a sua conduta. Por que você se sabota no trabalho? Qual é o medo profundo que te impede de fazer aquela mudança necessária? A maiêutica é a única forma de trazer à luz, de dentro de você, os valores e motivações que são realmente seus, e não apenas uma fachada social. Este é o caminho para a virtude, que, para Sócrates, era inseparável do conhecimento. Afinal, a sabedoria não é um estoque fixo de fatos. É o movimento contínuo e doloroso de questionar. A grande lição final é que a revolução mais profunda e duradoura não acontece nas ruas ou nas urnas, mas sim no silêncio da sua reflexão. Quando você confronta a sua própria ignorância e se permite pela primeira vez começar a aprender de verdade. A sabedoria começa aqui, na coragem de desarmar a arrogância da certeza e de nos colocarmos eternamente na posição de aprendizes. A vida de Sócrates não foi apenas uma lição de filosofia, foi uma lição
de coerência existencial. Ao ser condenado à morte, ele teve a chance de fugir, mas recusou. Ele escolheu a cicuta para defender com a própria vida o princípio de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele nos provou que a integridade do ser é o valor máximo. Ele nos deu a chave. Ele nos mostrou o método. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer. Dê uma olhada na descrição. Deixei uma indicação de livro lá para que você possa ler e pensar por si só. Toda compra feita pelo meu link da Amazon me ajuda a continuar com o canal, sem que você pague nada a mais por isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.